Igreja em movimento. A palavra é o divino encarnado. Homilia dominical, terceiro domingo do tempo comum. Embora pecadores, temos um destino divino. Segue-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é: embora pecadores, temos um destino divino. Segue-me. Amados irmãos e irmãs, o Senhor é minha luz e minha salvação. Pela conversão, somos introduzidos na família de Deus. Conforme o Evangelho de Mateus, Jesus começa hoje a vida pública. Mateus localiza o momento dentro do espaço geográfico e do tempo histórico, embora citando um texto do profeta Isaías. Aliás, Mateus, ao longo do seu Evangelho, vai citar inúmeras frases do Antigo Testamento, com a intenção de mostrar que Jesus é a plenitude dos tempos e de todas as promessas. Começa a mostrar que a pregação de Jesus é salvadora, como luz nas trevas, e religa o homem à vida imortal de Deus. Começa a mostrar, e continua a fazê-lo ao longo do Evangelho, que o novo modo de viver abrange esta vida terrena e se estende céu adentro. Começa a dizer que o modo de viver está ao alcance de todos, sem distinção de raça e cultura, com a condição de que se convertam. O corpo do Evangelho será também uma explicação do que significa converter-se, mas começa a dizer também que se é verdade que a graça é gratuita e que a salvação está ao alcance de todos, é também verdade que existe o reverso do caminho. A maldição para os que rejeitam o Cristo e preferem continuar cegos no meio da luz. O destino reservado a Cafarnaum será o destino dos que preferem permanecer na treva. O tema da luz, como símbolo de salvação, está muito presente nos textos de hoje. Enquadrado em realidades terrenas, Jesus vem envolto com realidade divina. O Evangelho de hoje é extraordinariamente rico em indicações, insinuações e ideias em torno do programa salvador de Jesus. Como os 4 evangelistas são sintéticos ao dar os fatos e como muitas vezes usam símbolos e figuras, devemos sempre estar atentos ao que há por trás das palavras. Logo no início, temos uma afirmação histórica, a prisão de João Batista. Mas por trás do tema, há muito mais a falar sobre a prisão, pois o texto original diz que João foi entregue. E essa expressão sugere 2 coisas. A primeira, que João era inocente, e a segunda, que sua prisão fosse vontade de Deus. O mesmo vocábulo Mateus empregará em relação a Jesus. Naquele texto, Mateus está insinuando que tudo quando ocorrerá a Jesus, a partir do momento em que começa a sua vida pública, é vontade do Pai. Ao dizer que Jesus voltou para a Galileia, Mateus está sugerindo que Jesus estava em alguma parte do deserto da Judeia, e ao saber que João Batista ou fugiu para a Galileia a fim de aguardar sua hora, ouviu na prisão de João o sinal para começar. Ou ainda, seria uma forma estilística de acentuar o lado humano de Jesus, condicionado ao lugar de criação, Nazaré,
a um ambiente de trabalho, Cafarnaum, para dizer que, embora enquadrado em realidades terrenas, ele envolverá verdades divinas. De fato, os evangelistas sempre acentuaram o lado humano, para que ninguém pensasse em um Jesus fantasma, Jesus lenda ou Jesus mito. Mas sempre acentuaram também sua origem divina e sua missão salvadora. Mateus coleta inúmeras profecias do Antigo Testamento e as mostras acontecidas em Jesus de Nazaré. A profecia de hoje se realiza plenamente. Fixa o tempo e o espaço, lado humano, e a missão salvadora, luz e lado divino. A luz pervade o mundo. Há cegos se não a veem. Ao citar Cafarnaum, Mateus não quer apenas mostrar espaço geográfico onde Jesus começou a vida pública, em cujos arredores realizou a maior parte dos milagres e fez o Sermão da Montanha. Apesar de assim agraciada, Cafarnaum não aceitou a pregação de Jesus e foi comparada a Sodoma, cidade símbolo do pecado e condenada com rigor. Mateus insinua a sorte dos que, apesar de receberem a graça da salvação, não a aceitam, desprezam-na e, assim, autocondenam-se. Mateus chegou a chamar Cafarnaum de sua cidade, isto é, cidade de Jesus. E apesar de tanta honra concedida, Cafarnaum não quis a luz da graça salvadora. Cafarnaum era uma cidade habitada por diferentes raças, mais gentios que hebreus. Ao lembrar a cidade, Mateus está de novo fazendo uma insinuação. Cristo vem para todos e não só para os hebreus. Temos então uma afirmação-chave do Evangelho. Cristo vem como luz para desfazer trevas. Vem para vivificar a morte. Luz significa vida e salvação. A pregação e a pessoa de Jesus são vida e salvação. Ao homem cabe deixar-se iluminar por esta luz. Um dia Jesus dirá: eu sou a luz do mundo. E dirá também: vós sois a luz do mundo. Se Jesus é salvação, ele quis associar-nos na missão de salvar. Ele nos quis corresponsáveis pelo destino eterno da humanidade. Hoje, ao começar a vida pública, escolheu os primeiros apóstolos. Não os escolheu entre os grandes sábios, mas entre os pescadores, gente muito mal vista pelos grandes sábios do tempo, porque, como eram pescadores, não podia observar todas as leis, por isso mesmo eram considerados pecadores. Entretanto, era sobretudo para os pecadores que Jesus começava a vida pública. Era a eles que pedia que se voltarem, converterem-se para Deus, porque era sobre eles que o Pai do céu queria derramar toda a sua misericórdia. Embora pecadores, temos destino divino. No trecho de hoje, encontramos dois eixos sobre os quais gira o Evangelho: conversão e reino de Deus. Implantar na terra o reino de Deus é a razão pela qual Jesus se encarnou, morreu e ressuscitou. Pertencer a esse reino é a razão pela qual o homem aceita a pessoa e a doutrina de Jesus. Podemos dizer que Jesus nos trouxe a possibilidade, mas a nós cabe a escolha da salvação. Quando Jesus disse a Pedro e André, a João e Tiago, segue-me, eles podiam não tê-lo seguido. Deus não costuma violentar a vontade da criatura humana. Eles o seguiram e passaram a ouvir a pregação que aos poucos descreveu todas as qualidades, incluída a vontade e a inteligência, que um indivíduo deveria cultivar para pertencer nesta vida à família de Deus. Mas cabe a nós adquiri-las e vivê-las.
Esse esforço se chama conversão. A todo momento, a pessoa que se converte percebe que as qualidades humanas que Jesus exige se confundem com as qualidades divinas. Isto porque Jesus é homem-deus e a criatura humana tem um destino divino. Quando Jesus falou da proximidade do reino de Deus, tanto se referiu à sua pessoa e doutrina ali presentes, quanto ao fato de a criatura humana se aproximar do reino de Deus e de sua plenitude à medida que se converte. A medida plena é aquela dita por São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Depois da chamada de Jesus, venho seguir Jesus, como fizeram os primeiros 4 apóstolos. Esse seguir significa fazer os mesmos passos de Jesus, querer a mesma vontade do Pai que quis Jesus, incluída a passagem pela paixão e cruz. À medida que o seguimos, Jesus nos dá outra ordem: ide, isto é, sejamos luz para os outros. O ide só tem sentido depois de o havermos seguido e termos sido iluminados por ele. Assim, acreditemos, embora pecadores, temos um destino divino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso dileto Filho, mereçamos frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, invoquemos com confiança a graça da luz de Deus sobre nós, o seu povo, que participa da mesa da palavra. Rezemos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Pelos pastores da igreja e por toda a humanidade de fé, para que nunca se cansem de anunciar com dinamismo profético a palavra de Deus, rezemos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Pelos grupos de missão de nossa arquidiocese e comunidades, para que levem a luz da graça a todas as casas e corações que visitarem, rezemos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Pelos jovens que estão no discernimento do chamado em suas vidas, para que encontrem em suas comunidades o apoio e o incentivo vocacional, rezemos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Por todos os corações que estão desanimados e feridos, em meio aos desafios da vida, para que recuperem suas forças e alegria por meio do encontro com Deus na sua palavra, rezemos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Ó Deus, luz do ser humano, escutai as nossas preces pela força de vossa palavra proclamada nesta liturgia, dai-nos a graça de vivê-la de todo o coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões, onde refletiremos o 4º domingo do tempo comum deste ano A, na companhia do evangelista Mateus, que nos recomenda: sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.